Não é? Uma vez conhecendo as suas fraquezas, entregando tudo isso à misericórdia de Deus, nós adentramos então nessa astúcia do maligno para também compreendermos como é que ele age para fazer perecer as nossas almas, para nos fazer sucumbir. O inimigo, ele não está interessado, o interesse dele não é que você perca o seu emprego. Preste atenção nisso aqui. O interesse dele não é que você, de repente, que você adoeça. O interesse dele não são essas coisas aqui temporais que acontecem. Ele vai se utilizar dessas coisas, claro, para buscar abalar a sua fé, para te fazer perder a paciência, para te fazer desconfiar de Deus. Ele vai se utilizar dessas coisas. Ainda mais quando ele vai te conhecendo e percebendo onde é que é mais dolorido para você, não é? Se é aquele filho, se é aquele relacionamento, se eu tocar aqui, a casa cai. Em outras palavras, é isso. Se eu tocar aqui, a casa cai. Como ele tentou fazer com Jó. Partilhávamos em outro momento. Então, ele vai tocando nas coisas, ele vai tocando, mas na verdade o intento dele não são essas percas temporais. Não, o que ele quer é a nossa perdição eterna. É esse o intuito do maligno. Ele quer a nossa perdição eterna. É isso que ele quer. Nós precisamos ter isso em vista. Ele quer a sua condenação. É essa a vitória dele. Então, muitas vezes, ele se restará frustrado na sua vida porque aquela doença que veio e que ele achou que aquela doença iria lhe desestabilizar, na verdade, foi aquela enfermidade que te fez dobrar os joelhos e clamar a graça e a misericórdia de Deus. E ele fica louco com isso. Certa vez, no exorcismo, ele questionava o padre Rufus, esse sacerdote exorcista que por muitas vezes veio realizar conosco Misericórdia Brasil. E num dos exorcismos ele falava exatamente por que Rufus, Eu lembro até hoje, era um exorcismo gravado, e ele, pela boca daquele possesso, ele dizia: uai Rufus, por que Rufus? Eu faço de tudo para que ela blasfeme, para que ela ultraje o Senhor, e ela continua realizando obras de caridade. Tratava-se muito provavelmente de uma possessão expiatória, porque era uma alma que buscava o Senhor, era uma alma que não é caridosa, que buscava viver na graça, enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção é que ele se questionava ali diante do padre Rufus no exorcismo. Por que, Rufus? Por quê? Ele não entende, Não entende quando ali no meio daquela enfermidade, no meio daquela tribulação, no meio daquela situação difícil, uma voz se ergue para louvar a Deus. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo. Eu te louvo pelos acertos, eu te louvo até pelos erros, eu te louvo por aquilo que está tão bem, por aquilo que está tão ruim. Eu quero te louvar. Ele não consegue entender. Então, o grande intento do maligno é fazer perecer a sua alma. É levar você ao desespero, como ele levou Judas. É isso que ele quer, que você se desespere e desconfie de Deus. Então, muitas vezes, quando aquilo que vem para te destruir, na verdade é o que te faz dobrar os joelhos, te coloca de pé, no sentido de buscar a Deus, na graça de Deus, Como diz o ditado, ele dá com os burros na água, ele resta frustrado o seu plano. E nós precisamos do Espírito Santo para, sim, frustrar todos os planos do maligno nas nossas vidas. Então, ele sabe, ele observa, ele é astuto, a serpente infernal é astuta, como lidar com cada um. Por isso, Dom Lorenzo vai dizer: o inimigo comum não se preocupa com mais nada, além de cegar cada vez mais as almas presas no pecado. A alma que já está presa no pecado, ele não se preocupa com mais nada, além de cegá-la cada vez mais, afastando-as de qualquer pensamento que as leve ao conhecimento do seu estado infeliz e miserável. Então, o intento dele na alma que já se encontra em pecado é cegá-la cada vez mais. Barrar aqueles pensamentos, as inspirações, porque o anjo do Senhor, ele vai tentar a todo instante tirá-lo daquela cegueira. Nós podemos aqui nos debruçar no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, onde nós nos deparamos aí com a conversão de São Paulo. Abra a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Deixa eu abrir também aqui a minha Sagrada Escritura. Veja,
a conversão de São Paulo. Vai dizer o seguinte: Saulo, entretanto, respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse adeptos do caminho. Paulo, no caso ainda Saulo, está cego. Está fechado, está cego. E ele respira morte e perseguição contra os cristãos. Até que, vai dizer a palavra mais adiante, Paulo vai viver uma experiência a caminho de Damasco. E mais à frente ele vai receber a oração do homem de Deus Ananias. E a palavra vai dizer que imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas. E ele recobrou a vista. Saulo estava cego. No seu pecado, na sua ira, ele estava cego. Ele não conseguia enxergar. Mas a verdade lhe visitou e libertou o coração de Saulo. O coração de São Paulo, e se torna, de um perseguidor dos cristãos, se tornará um grande apóstolo do Senhor. Interessante, a palavra vai dizer que escamas caíram dos seus olhos, ele voltou a enxergar. É isso que acontece quando o pecador, ele é liberto do seu pecado. Escamas caem dos seus olhos, ele volta a enxergar. Ele volta a enxergar. Por isso que o inimigo quer que ele quer deixar aquele que está no pecado cada vez mais cego. Cada vez mais cego. Veja, 2 Coríntios capítulo 4, versículo do 3 ao 4. Diz o apóstolo: se o nosso evangelho ainda estiver encoberto, está encoberto para aqueles que se perdem, para os incrédulos, cujas inteligências o Deus deste mundo, ou seja, o maligno, obcecou a tal ponto que não percebem a luz do evangelho, onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando a pessoa que tem uma deficiência visual não consegue enxergar, não é? E ela ainda que olhe para o sol, ela não vai conseguir enxergar o sol. Não é por causa da deficiência do sol. O sol está ali a brilhar. Mas porque há uma deficiência nela. Há uma deficiência na sua visão. Trazendo isso para a realidade espiritual de igual modo. Há pessoas que são cegas espiritualmente. Elas não conseguem perceber a gravidade dos atos que elas estão fazendo. Elas não conseguem perceber a gravidade, não é, das suas condutas e o quanto aquilo está lançando numa vida infeliz. O quanto está introduzindo num caminho desgraçado. Desgraçado. Por mais que o sol ali esteja, é o que São Paulo está dizendo. Se o nosso evangelho ainda estiver encoberto, está para aqueles que se perdem. Está para os incrédulos, cuja inteligência o Deus deste mundo obcecou a tal ponto que não percebem a luz do evangelho, onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo é curado da sua cegueira. E o que é que eu peço a Deus nesta pregação de hoje? Que muitas pessoas sejam curadas da sua cegueira espiritual. Que possam enxergar, que a luz do evangelho brilhe agora sobre cada uma delas. E elas possam, assim como São Paulo, enxergar de novo. O esplendor da verdade liberte-as de toda cegueira espiritual. Sabe por quê, meus queridos? Muitos hoje vão dizer e até se consideram fracassados porque perderam aquele emprego, não é? Muitos hoje se consideram fracassados porque estão cheios de dívidas. Muitos hoje se consideram fracassados porque de repente aquele relacionamento não deu certo. Muitos vão se considerar, talvez hoje você se sinta fracassado porque perdeu aquela grande oportunidade. Mas eu quero dizer para você que o único fracasso, nós só podemos empregar essa palavra na profundidade do seu termo. Essa palavra ela só pode ser empregada na vida de um cristão católico no que diz respeito ao pecado. É o único e verdadeiro fracasso que nós experimentamos na vida, que você pode experimentar na vida, é o pecado. É o pecado. Por isso que o inimigo faz de tudo para que nós falemos cada vez menos sobre isso. Ele não quer que você conheça essa realidade. Ele não quer que você seja instruído sobre o pecado e sobre a vida na graça. Ele quer que você continue na ignorância. Por isso que o trabalho que o Instituto Hesed tem feito
de trazer para dentro da sua casa, não é? A oração, a adoração e junto com isso, a catequese, a formação, ou a palavra de Deus, o catecismo da Igreja Católica, a vida dos santos, tem feito cair de muitos olhos escamas. Quantas pessoas que chegam para a gente testemunhar e dizem, irmã Maria Raquel, ninguém nunca me disse isso. Ninguém nunca me disse isso, eu não sabia que era assim. Eu não sabia que era pecado. E coisas básicas. Por exemplo, ir à missa aos domingos, dia de preceito, mandamento da lei de Deus. Muitas pessoas chegam e dizem, eu não sabia que faltar à missa ao domingo era um pecado grave, um pecado mortal. Como é, irmã Maria Raquel? Repete de novo, pecado o quê? Mortal. Vamos falar sobre isso. Existe uma realidade, o pecado mortal, o pecado venial. O pecado mortal te afasta da comunhão eucarística. É preciso necessariamente a confissão sacramental para que você volte a receber o corpo e o sangue do Senhor. Quantas pessoas, por ignorância, faltam à missa ao domingo e na missa seguinte decidem ir. E entram na fila da comunhão para receber a Eucaristia e desconhecem que estão, né, em pecado mortal. Mas claro, para que o pecado se configure, é necessário sim que haja um pleno conhecimento, né? A gente vai falar aqui sobre isso à luz do catecismo da Igreja Católica. Mas entenda que isso tudo vai dificultando o caminho espiritual. E muitas vezes você se encontra sem força e não consegue identificar o porquê. Porque a vida espiritual está toda bagunçada, está tudo errado. Por mais que você pense que está fazendo tudo certo. Tem muita gente pensando que está fazendo certo. Por quê? Eu sou uma boa pessoa. Eu sou uma boa pessoa, eu ajudo quem está do meu lado, etc, etc. Mas acontece que o chamado do Senhor, né, o chamado do Senhor no Evangelho não é para que sejamos bons somente, mas é para que sejamos santos. Entende isso aqui, filho? Entende isso aqui, filha? O chamado do Senhor para nós não é apenas para que sejamos bons, mas sobretudo, é para que sejamos santos. É para que engendremos ali um caminho de perfeição. Sede perfeitos, porque o vosso Pai do céu é perfeito. Sede santos, como o vosso Pai é santo. Entende isso aqui? Então, vamos lá. Eu quero começar, abre o catecismo da Igreja Católica, isso aqui é algo que você precisa ter consigo. O Monsenhor Jonas dizia, chegará o tempo em que a gente vai ter que andar com a palavra de Deus de um lado e o catecismo da Igreja Católica de outro. Tamanha vai ser a confusão doutrinária que vai estar por aí. Nós vamos estar em meio a muitos achismos. Eu acho isso, o outro acha aquilo. Não, nós cristãos católicos, nós não caminhamos no meio de achismos. Nós temos a segurança de uma doutrina sólida. Nós temos a segurança de uma doutrina que perdura aí há mais de 2000 anos, amadurecida, né? Um ensinamento revelado, Deus que se revelou em Jesus, o Deus que se revela, manifestou a sua vontade, nos entregou então esta sabedoria, esta doutrina. Então, catecismo da Igreja Católica, palavra de Deus, vida dos santos, você vai caminhar seguro. Esse tripé aqui, é sobre esse tripé que você vai caminhar. Palavra de Deus, catecismo da Igreja Católica, vida dos santos, caminha por aqui que você vai chegar ao termo. Que você está sob um caminho seguro. Aquilo que é ensinamento da igreja, magistério, aquilo que é a tradição. É sobre esse caminho que nós devemos então andar com segurança. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1849. Vamos abrir juntos aqui. Você que ainda não tem o catecismo da igreja, vai providenciar, pede aí na Livraria Imaculada. Deixa eu abrir aqui. 1849. O que é que a igreja nos ensina? O que é o pecado? O que é o pecado? O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. O pecado é uma falta contra a razão. Não é? É uma falta contra a razão, contra a verdade, contra a consciência reta. Você tem que fazer toda uma ginástica aí para que a coisa possa ser aceita por você mesmo, porque é uma falta contra a razão, a verdade e a consciência reta.
É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo. Por causa de quê? De um apego perverso a certos bens. Você colocou aqui certos bens acima do seu relacionamento com Deus, da sua fidelidade a Deus. Você, quando peca, está apegado àqueles bens. Como, por exemplo, o pecado da luxúria. Não é? Você trouxe ali, colocou o sexo em primeiro lugar. Prescinde daquilo que é a lei natural, aquilo que Deus deixou inscrito no coração do homem. Aquilo que ele revelou em Jesus por causa dessa desordem, uma desordem sexual. Ou aqueles que buscam o poder, o pecado aqui da avareza, por causa desse apego desordenado a esses bens materiais, não é? Você cai no pecado. Ou seja, é uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo. Olha o que o catecismo diz, fere a natureza do homem. Você não foi feito para isso. E de repente você se deixa escravizar por aquele bem. Por aquele bem. E veja, ofende a solidariedade humana. O pecado foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. Contrário a esta lei eterna que está inscrita no coração de todos os homens. O pecado, olha que terrível. Olha a definição de pecado que a igreja nos traz. Então, conhecendo essa realidade, essa fealdade do pecado. Lembrando aquilo que os santos nos ensinaram, né? O inimigo, ele é sim, como que um cão muito feroz. Mas ele está acorrentado, dizia o Padre Pio. Basta você não se aproximar dele. Mas quando é que você se aproxima dele? Quando você passa daquele limite e se torna então vulnerável aos ataques dele. É o pecado. É o pecado que te faz ficar vulnerável, à mercê do maligno. O que muitos ignoram é que existem graus de pecado. Por isso que eu falava ainda há pouco, pecado mortal, pecado venial. Isso aqui é muito importante você prestar atenção. Há muitas dúvidas sobre isso. Muitos sustentam que não há essa diferença entre a gravidade dos pecados, né? Como uma maneira de relativizar o pecado mortal. Mas a doutrina católica é unânime em reconhecer essa diferenciação. O pecado, conforme a sua gravidade, pode ser dividido em mortal ou venial. Vamos então nos debruçar aqui sobre essa realidade. O que seria o pecado venial? O pecado venial entende-se aquele ato que não separa o homem totalmente de Deus. Ou seja, o pecado venial, ele fere a sua comunhão com Deus, mas ele não separa totalmente o homem de Deus, mas ele fere. Ele causa, nesse relacionamento com Deus, ele causa uma ferida. Não chega a romper. O pecado mortal, ele rompe esse relacionamento. Mas o pecado venial, ele fere. Segundo o Catecismo, 1862, trata-se, segundo o Catecismo, de uma falta quando em matéria leve não se observa a medida prescrita pela lei moral ou quando em matéria grave se desobedece à lei moral, mas sem pleno conhecimento ou sem total consentimento. Então, uma matéria leve, né? Para que haja o pecado, preciso que exista a matéria, não é? Aquela atitude configura uma matéria, é pecado. Existe um pleno consentimento, um pleno conhecimento. No caso do pecado venial, essa matéria é leve. Não se observa a medida prescrita pela lei moral. Ou, em se tratando de uma matéria grave, eu falei aqui, por exemplo, a Santa Missa, aos domingos. Mas a pessoa não tem o pleno conhecimento disso. Ou é sem total consentimento, de maneira deliberada, voluntária. Veja aqui o que o Catecismo está dizendo. O pecado venial, embora pareça sem importância, é um passo que conduz ao abismo, diz a palavra de Deus. Eu quero trazer alguns exemplos aqui. Quando a gente exemplifica, né? Quando a gente exemplifica, torna-se mais fácil de visualizar, então, o que é que a igreja, então, aqui está nos ensinando. Vamos lá. Eu vou pegar como referência aqui um exame de consciência que é atribuído a Santo Antônio Maria Claret. E ele coloca aqui algumas situações que nós podemos, inclusive, apontar como pecado, então, venial, por se tratar de matéria leve. Mas é pecado. O pecado de dar entrada no coração de qualquer suspeita não razoável ou de opinião injusta a respeito do próximo. Olha o que o Santo Antônio está colocando. O pecado de iniciar uma conversa sobre os defeitos de outra pessoa ou de faltar à caridade de qualquer outra maneira, levemente. O
pecado de omitir por preguiça as nossas práticas espirituais ou de as cumprir com negligência voluntária. O pecado de manter um afeto desregrado por alguém, ou de ter demasiada estima por si próprio, de mostrar satisfação vã por coisas que nos dizem respeito. Olha aqui, o pecado de receber o santo sacramento de forma descuidada. Pode ter aquela pessoa que não, vou à missa todo domingo, irmã Maria Raquel, mas como você está recebendo os sacramentos? Como você recebe o Santíssimo Sacramento da Eucaristia? Quem é você na Santa Missa? Como você participa do santo sacrifício? Como você se prepara para viver o santo sacrifício? Será que eu estou lá distraído, com o espírito dissipado? Às vezes pode até ser que isso aconteça, mas você está lutando. Nossa, a tentação na missa hoje foi terrível. A tentação à distração, tentação à dispersão, mas eu lutei do início ao fim. Aqui é uma coisa. Outra coisa é quando você se entregou. Recebeu os sacramentos de maneira descuidada. É o que Santo Antônio está dizendo. Recebeu o sacramento de forma descuidada, com distrações e outras irreverências, sem preparação séria. Certa vez, uma pessoa de uma outra denominação religiosa conversava com um cristão católico e perguntava para ele, dizia, é sério? Você realmente acredita que o teu Deus está no Santíssimo Sacramento? E a pessoa dizia, sim, claro, eu creio. E aí ele disse, olhe, pois se eu acreditasse que o meu Deus estava ali, naquele pedaço de pão, eu jamais me aproximaria dele como você se aproxima. A pessoa ficou assim, ó. Levou um exame de consciência. Porque aproximar-se do Santíssimo Sacramento sem a devida reverência, até mesmo sem estar com o coração, preparado, as disposições necessárias para receber o Santíssimo Sacramento, então o descuido, a distração, irreverência, Santo Antônio está colocando aqui um pecado venial, que é outra história se você está, não se confessou, aí já é um pecado grave. Aqui ele está falando de um descuido, uma falta de reverência, tá? Impaciência, ressentimento, recusa em aceitar desapontamentos como vindo da mão de Deus, porque isto coloca obstáculo no caminho dos decretos e disposições da divina providência. Quando você se rebela contra aquilo que acontece. O pecado de nos proporcionarmos uma ocasião que possa, mesmo remotamente, manchar uma situação imaculada da santa pureza. Quando você se expõe ao perigo. O pecado de esconder propositadamente as nossas más inclinações, fraquezas e mortificações de quem devia saber delas. Querendo seguir o caminho da virtude de acordo com os caprichos individuais e não segundo a direção da obediência. Olha isso aqui, De repente, diante do diretor espiritual, quando você esconde, Santo Antônio Maria Claret está apontando isso aqui como pecados veniais. Ou seja, como diz o catecismo, quando, vamos lá, em matéria leve não se observa a medida prescrita pela lei moral. Ou quando em matéria grave se desobedece à lei moral, os mandamentos do Senhor, mas sem pleno conhecimento ou sem total consentimento. Nós trouxemos aqui exemplo dessas duas realidades. Mas, meus queridos, não fique à vontade com o pecado venial. Por que muitas pessoas hoje estão em pecado mortal? Porque não cuidaram. Eclesiástico 19, versículo 1. Abra a sua Bíblia. No livro de Eclesiástico, capítulo 19, versículo 1. Quem despreza as coisas pequenas, pouco a pouco cairá. É um pecadinho, As pessoas falam, é só um pecadinho. Quem despreza as coisas pequenas, pouco a pouco cairá. No fundo, nós jamais vamos considerar qualquer falta um pecadinho se você olha para aquele a quem você está ofendendo, que é o próprio Deus. É pecado. E aí, os pecados veniais, eles vão, como eu falava, ferindo o relacionamento. Ferindo, até uma hora que se rompe. É fácil de entender essa analogia, que essa comparação. Os relacionamentos, Quantos aí que romperam? Eu falo, por exemplo, a questão da vocação. Fulano perdeu a vocação. Essa perda não acontece do dia para a noite. Mas um relacionamento vai sendo ferido. Você vai descuidando do relacionamento. Até que acontece um rompimento.
Essa é a realidade do pecado venial quando você não tem atenção para com ele. É só um pecado venial. Não me afasta da comunhão eucarística e aí você vai comungando, não é? Por exemplo, o que o Santo Antônio Maria Claret trouxe, comungando dias a fio de maneira descuidada, sem a devida reverência. Daqui a pouco você esfriou no amor ao Santíssimo Sacramento e aquilo foi desordenando todo o teu edifício espiritual e você acaba caindo no pecado mortal. Foi à missa todos os domingos, mas comungava sem reverência. Daqui a pouco você nem mais à missa aos domingos vai. Caiu no pecado mortal, porque não teve atenção para com o pecado venial. Quem despreza as coisas pequenas, pouco a pouco cairá. Santo Agostinho vai dizer o seguinte: o homem não pode, enquanto está na carne, evitar todos os pecados. Pelo menos os pecados leves. Ele não pode, enquanto está na carne, ele não consegue evitar todos os pecados, diz Santo Agostinho. Mas esses pecados que chamamos leves, não os consideres insignificantes. Se o consideras insignificantes ao pesá-los, treme ao contá-los. Um grande número de objetos leves faz uma grande massa. Um grande número de gotas enche um rio. Um grande número de grãos faz um montão. Qual é então a nossa esperança? Antes de tudo, a confissão. Tem gente que só leva para a confissão aquilo que é um pecado mortal. Santo Agostinho está dizendo: aprende a levar os seus pecados veniais para a confissão. Gente, isso aqui, olha, é um conselho preciosíssimo que Santo Agostinho está lhe dando. É por isso que nós encontramos, por exemplo, um Padre Pio que vai confessar-se toda semana. Certamente não é porque o Padre Pio está toda semana em pecado mortal, mas porque ele acolhe esse conselho aqui de Santo Agostinho e ele sabe que se ele não vai cortando, melhor dizendo, esses pecados leves, veniais, ele pode vir a cair. É um escrito tão belo do São Padre Pio que ele vai dizer: Senhor, fica comigo, Senhor, porque eu sou fraco e preciso de ti. São Padre Pio. São Padre Pio, fica comigo, Senhor, porque eu sou fraco e preciso de ti. Porque se não ficares comigo, eu vou cair, eu vou te trair. Senhor, fica comigo na noite da minha vida. Olha que bonito os santos. Só alcançaram a santidade porque primeiro conheceram as suas fraquezas. Foi o que nós fizemos nessas primeiras 2 semanas, com o livro do Combate Espiritual à Paz Interior, conhecendo-se, né? Você foi se conhecendo, meditando sobre as suas paixões desordenadas. E agora nós entramos aqui nessa realidade, né? Como é que o inimigo, ele age. Então, este engano é um pecado leve, é um pecado venial. Vai comungando desse jeito mesmo. O Padre Pio confessa-se toda semana. Nossa Senhora em Medjugorje pede a confissão pelo menos uma vez por mês. A palavra vai dizer que o justo peca 7 vezes ao dia. O justo na Sagrada Escritura é o santo. E que pecado é esse que se refere a esses pecados o qual Santo Agostinho está dizendo? Não pode o homem, enquanto está na carne, evitar todos os pecados. Mas esses pecados que chamamos leves, não considere insignificante, não. Se você considera insignificante ao pesá-lo, ele é leve, um pecado leve, mas trema ao contá-los, ao confessá-lo. Um grande número de objetos leves, ele fala aqui. Então, o que é que ele diz? Qual é a nossa esperança? A confissão. A confissão é a nossa esperança. Então, aprende a fazer um exame de consciência delicado, um exame de consciência. E aqui não é cair no escrúpulo, não. Mas é reconhecer. Nossa, eu acabei tecendo aqueles comentários indevidos sobre, né, determinada pessoa. Eu não devia ter feito isso. À luz aqui do que Santo Antônio Maria Claret foi trazendo e a gente foi fazendo, examinando a consciência com ele, não é? Colocar isso. Santa Teresa de Ávila compara os pecados veniais. Olha o que ela diz. Essa grande doutora da igreja. Ela hoje quer te ensinar. Notareis que essas primeiras moradas quase não recebem nenhuma réstia da luz que sai do palácio onde está o rei. Embora não estejam escuras e negras como quando a alma está em pecado, está falando aqui do castelo interior, não é? As moradas. Embora não estejam escuras e negras como quando a alma está em pecado, estão de alguma maneira obscurecidas e não se consegue ver quem está nelas. Isso não por culpa do aposento, mas porque entraram com a alma tantas cobras, víboras e animais peçonhentos que não a deixam ver a luz.
É como se alguém entrasse no lugar com muita claridade, tendo um cisco nos olhos, quase não os pudesse abrir. O aposento está claro, mas a alma não percebe por causa dessas feras e alimárias que a obrigam a fechar os olhos para não ver senão a elas. O pecado venial vai fazendo isso, vai turvando. Dito isso sobre o pecado venial, é aquilo, vamos lá, vamos repetir isso aqui. O pecado leve trata-se de uma falta quando em matéria leve não se observa a medida prescrita pela lei moral. Ou quando em matéria grave se desobedece à lei moral, mas sem pleno conhecimento, sem total consentimento. Eu estou então diante de um pecado venial, que a igreja, né, de um pecado, digamos, leve, mas nem por isso será ignorado. Aprendemos isso aqui hoje? Não ignore os pecados veniais. Fere a sua comunhão com Deus. E de pecado venial em venial pode te levar ao pecado mortal e fazer romper a sua relação com Deus. Então, o que se diz que se trata o pecado mortal? O pecado mortal, por sua vez, atenta gravemente contra o amor de Deus, desviando o ser humano da sua finalidade última e da bem-aventurança. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1859. O pecado mortal requer pleno conhecimento e pleno consentimento. Você tem o pleno conhecimento de que aquela matéria se trata de uma matéria grave, de que aquele ato é um ato pecaminoso. E você consente, é um ato deliberado. Você consente naquilo. Pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato, de sua oposição à lei de Deus. Envolve também um consentimento suficientemente deliberado para ser uma escolha pessoal. E é interessante, a ignorância afetada e o endurecimento do coração não diminuem, antes aumentam o caráter voluntário do pecado, né? Você tinha condições, Deus te deu todas as condições para que você conhecesse aquilo, mas você ignorou. Quantas pessoas que tinham todas as condições de buscar uma boa catequese, mas você não buscou. Então, de certo modo, você está mas eu estou na ignorância, mas por culpa própria. Todas as condições lhe foram dadas para que você se instruísse na lei de Deus, para que você conhecesse os mandamentos do Senhor. O que é que você está fazendo nessa hora que você passa aqui? É um dos maiores investimentos que você está fazendo na sua vida. Você está investindo na sua alma. Você está investindo na sua salvação. É isso que está acontecendo aqui. Num bem que a traça não vai corroer, a ferrugem não vai destruir, que os ladrões não podem roubar. Você está investindo na sua eternidade, na salvação da sua alma. Você está se instruindo. Então veja, para que haja pecado mortal, é preciso pleno conhecimento e que se trate de matéria grave, né? Ali dos mandamentos da lei de Deus. Eu dava um exemplo aqui anterior, o faltar à Santa Missa nos domingos ou dias de preceito. Ou seja, está se descumprindo o mandamento da lei de Deus, claro, salvo por uma questão grave. Se eu faltei à missa, né? As pessoas, eu estava no caminho para a missa, irmã Maria Raquel, quando de repente aconteceu um acidente na minha frente. Digamos que você é um médico e você ali parou para poder prestar os primeiros socorros e isso fez com que você perdesse a missa. É claro que aqui estou diante de uma situação onde, em nome da caridade, você naquele momento você era levado a fazer exatamente isso mesmo, prestar socorro àquela pessoa. Ou a pessoa está doente, está enferma, não tem condições. A igreja é tão misericordiosa, né? Quanto os ministros extraordinários da Eucaristia visitam os enfermos para levar a comunhão eucarística, porque sem a Eucaristia não dá. Sem a Eucaristia não dá. A gente não vai fazer daquela, né? Você não vai fazer daquela enfermidade uma desculpa. Ah, porque eu tô... Não, você não vai. Aquilo dói no seu coração. Dói um domingo, dia do Senhor, em que por estar doente, eu não vou poder ir receber Jesus. Olha, se você sente outra coisa, cuidado, liga o sinal vermelho, liga aí a sirene. É como o jejum. Há pessoas que não conseguem, que não podem ali fazer o jejum por causa, não é, de uma limitação, por causa, enfim... Uma enfermidade, uma situação, vamos supor, a pessoa está tomando antibiótico e aí não vai conseguir fazer o jejum. Mas aquilo para ela não é uma coisa assim, ai, graças a Deus, né? Eu estou tomando medicação, hoje eu não vou jejuar. Tá estranho.
Aquilo dói na alma, assim, dizer, nossa, eu queria tanto oferecer a Deus esse dia de jejum. E hoje eu não vou poder. Senhor, eu te ofereço. Eu te ofereço até mesmo esse não poder. Recebe esse sacrifício. É um sacrifício para ela não fazer. Assim, aquela pessoa que não vai poder ir à missa ao domingo porque está com febre, está com a doença que impossibilita, mas ela não... Ai, graças a Deus que hoje me deu esse mal-estar, porque eu não vou aí, eu não vou... Você não verbaliza, mas dentro você pensou isso, é terrível. Aquilo dói na sua alma quando pensa... Outro dia encontrava uma pessoa que perdeu a Santa Missa naquele dia. Essa pessoa chorava tanto, assim, copiosamente, que era a dor daquela pessoa porque perdeu a Santa Missa. Aquilo dói, porque não é muito mais do que eu vou à missa porque é uma obrigação, certo? É um mandamento da lei de Deus, mas só é um mandamento da lei de Deus porque é uma necessidade. Porque para que haja vida divina em você, é preciso de Eucaristia. O Senhor vai dizer isso, aquele que vive e crê, aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, este tem a vida. Então, vamos lá. O pecado mortal exige em 3 qualificações, eu já falava, envolve matéria grave, fere os 10 mandamentos, cometido com pleno conhecimento, saber que este ato realmente isso é pecado, e cometido com pleno consentimento. Cometo aquele ato por vontade própria, eu quero fazer isso aqui. Gente, então, quais as consequências práticas do pecado mortal? Olha, preste atenção nisso aqui para você guardar, tá? Guardar no teu coração. Acarreta a perda da caridade, a privação da graça santificante, isso é do estado de graça. E se esse estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno. Se esse lhe faz perder a caridade, lhe priva da graça santificante, do estado de graça, e se esse estado não for recuperado mediante arrependimento e confissão, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno. Olha como isso aqui é grave. Está no Catecismo, parágrafo 1861. 1861. Ele rompe, causa a ruptura do relacionamento com Deus. E aquilo que Dom Lourenço está dizendo, o pecado cria uma propensão ao pecado, gera o vício pela repetição dos mesmos atos. Disso resultam inclinações perversas que obscurecem a consciência e corrompem a avaliação concreta do bem e do mal. Assim, o pecado tende a reproduzir-se, a reforçar-se, mas não consegue destruir o senso moral até a raiz. Catecismo da Igreja, parágrafo 1865. Ele vai se reproduzindo e vai se reforçando, embora não destrua absolutamente o senso moral que a pessoa traz consigo. Há sempre aquela inquietação, uma voz interior. E aqui por isso que São João Paulo II vai trazer uma frase que dá o que falar. Mas eu vou citar porque eu estou citando uma frase, né, de um santo da Igreja Católica. Né? Ele vai dizer, muitas vezes, os consultórios dos psiquiatras estão lotados, sabe por quê? Porque nós temos confessionários vazios. Olha o que São João Paulo II está dizendo. Muitas vezes os consultórios, os psiquiatras estão lotados porque nós temos confessionários vazios. O pecado faz adoecer, minha gente. O pecado faz adoecer. Pecado não confessado é pecado não perdoado e faz adoecer. E faz adoecer. Então, hoje, né, partilhando ainda um pouco sobre isso aqui que São João Paulo II está trazendo, muitas pessoas estão buscando entorpecer, anestesiar, preste atenção nisso aqui, anestesiar, entorpecer a sua consciência. Porque a consciência é um sacrário onde a voz de Deus ressoa. O Catecismo da Igreja Católica está dizendo, não se consegue destruir o senso moral até a raiz. Há sempre uma voz. Pode ser que ela esteja muito fraquinha por causa dos grandes pecados. Ela fica meio que abafada, mas ela continua ressoando, dizendo, não é por aqui, não é por aqui, não é por aqui, não é esse o caminho. E aí,
se recorre hoje a esse recurso, entorpecer a consciência. Olha o uso de drogas que aumenta a cada dia. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Mas eu preciso entorpecer ou anestesiar das pessoas que se automedicam aí para passar o dia num estado anestesiado. Não suporta a lucidez. Mais uma vez, eu preciso aqui abrir o parêntese, né? Nós não estamos, cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Por isso que você precisa de um diretor espiritual. Você precisa de um bom confessor. Você já pediu essa graça a Deus? Eu sei que muitos aqui. Eu sei que o Instituto Hesed faz é uma grande direção espiritual, né? Mas é preciso que você tenha um bom confessor. Alguém que possa lhe ouvir, assim, ouvir, não é? Pessoa a pessoa. Pessoa a pessoa. Para que possa te ajudar. Muitas pessoas, não é? Então, isso é necessário para que você possa também caminhar com segurança. Dom Lorenzo vai dizer, o inimigo não apenas afeta essas almas, os pensamentos e inspirações internas que as chamam à conversão, mas por meio de outros pensamentos diferentes e opostos, com ocasiões preparadas e prontas, as faz cair e repetir os mesmos pecados já cometidos antes, ou pecados mais graves e enormes. Isso faz com que cresça e aumente a sua própria cegueira, levando-os a se acostumarem com o pecado, e assim passam de um pecado a outro, de miséria a outra, até que, se Deus não te socorre com o poder de sua divina graça, a alma miserável se precipita em sua infeliz e depravada vida, até a morte eterna. O que é que Dom Lorenzo está dizendo? O que o inimigo quer é que você se acomode na situação de pecado em que você está. Você se acomode. É por isso que o cristão que para de crescer espiritualmente é a mesma coisa de retroceder. Na caminhada espiritual, quem não avança, retrocede. Ninguém, eu estou conformado, cheguei até aqui, já venci aqueles pecados mortais, tá bom. Tá bom, já venci, eu não tenho mais, não peco mortalmente, são apenas algumas falhas aqui e ali, mas eu me acomodei. Não vai demorar muito, você vai voltar para aquele estado. Quem se acomoda, quem na vida espiritual para de avançar, retrocede. Por isso que você está aqui a cada dia buscando o quê? Aprofundar-se. Aprofundar-se espiritualmente, porque parar é retroceder. O inimigo quer que você se acomode no ponto em que você chegou. Por exemplo, se acomode no meio dos seus pecados veniais, porque ele sabe que dentro em pouco você vai voltar para a realidade, você vai voltar para a realidade do pecado mortal. Agora, algo muito forte aqui. A alma perde algo muito forte. Deus, o socorro de Deus com a sua graça. Nós não podemos desesperar da salvação de ninguém, nem da sua própria. O inimigo, quando ele te conduz ao pecado e você livremente, não é? Por isso que a gente fala, por minha culpa, foi minha tão grande culpa. O inimigo, ele como que colocou ali uma isca, mas você abocanhou porque você quis. Você tinha pleno conhecimento, foi com pleno consentimento. Então, assim, nós batemos no peito ali no ato penitencial. Minha culpa, minha tão grande culpa. O inimigo fez o trabalho dele. Se tem algo que ele é trabalhador. Ninguém pode acusar o maligno de ser preguiçoso. Se tem uma coisa que ele é trabalhador. Ele trabalha dia e noite para te fazer perecer. Para destruir você, a sua casa e a sua família. Então veja. Nós não podemos desesperar. Mas se hoje essa pregação te encontra em estado de pecado, seja um pecado grave, um pecado mortal, seja um pecado venial, o inimigo, depois que ele consegue esse primeiro intento de fazer pecar, ele então lança o segundo, que é fazer com que você se desespere. Com que você se desespere. Mas olha, Deus é tão maravilhoso, que até do pecado ele tira coisa boa. É mesmo, irmã Maria Raquel? Veja o pecado de Adão e Eva. Nós rezamos isso, né? Já disse várias vezes, no sábado de aleluia ali, na liturgia, nós falamos isso. A feliz culpa de Adão que nos trouxe o Salvador. Então, até mesmo aquele pecado que, claro, não deveria, né? Não era
para ter acontecido, não deveria ter acontecido. Mas até mesmo aquela queda, uma vez que já aconteceu, pode produzir um bom fruto. Qual, irmã Maria Raquel? Abater o teu orgulho. Porque uma vez tendo pecado, você deve tornar-se consciente do seu nada. Eu caí. Sem Deus eu não posso. Deus me ajuda. Vai produzindo, vai forjando uma alma humilde, não é? Nós não devemos desesperar. Eu tenho aqui muitas histórias. Dom Lourenço, ele vai dizer, né, no final deste capítulo, veja o que ele vai colocar. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ele vai colocar o seguinte. Ele vai dizer assim: para quem se acha em tão miserável estado, o único remédio é acolher as inspirações da graça, que o convidam a sair das trevas para a luz e clamar ao Senhor. Ajuda-me, Senhor. Não me deixe nessa noite escura do pecado. Deve repetir isso muitas vezes. Deve procurar o confessor em busca de socorro para vencer o inimigo. Se não puder fazer logo, recorra ao Senhor crucificado, lançando-se por terra diante dele também a Virgem Maria, implorando sua misericórdia e socorro. Recorrer à Virgem Maria. Eu queria trazer aqui situações, gente, meu Deus do céu, não é? Nós rezamos pedindo o socorro de Nossa Senhora. Nunca se ouviu dizer, ó mãe, que qualquer um daqueles que recorreram à vossa proteção, imploraram o vosso patrocínio, fosse por vós desamparado. Nós rezamos assim, não é? Qual é a oração essa, irmã Maria Cristina? O lembrai-vos, né? Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção, imploraram o vosso patrocínio, fosse por vós desamparado. Sustentado por igual confiança, eu hoje recorro a vós. Esse lembrai-vos, nós precisamos rezar todos os dias. E veja, eu me recordava de um jovem que acabou se envolvendo com o satanismo. Como é que ele chegou ali? Como é que ele se envolveu com o ocultismo? Ele queria fama, ele queria sucesso. Então, imaturo, ignorante, ele acreditou naquela falácia. Olha, se você for naquele lugar, fizer aquele ritual, você vai ter sucesso rápido. Você vai ter sucesso e vai ser rápido. E ele foi. Ele não tinha uma catequese, ele não tinha recebido, não é, essa fé cristã católica. Ele estava tentando se apoiar em alguma coisa, em alguém que desse para ele o que ele queria. Um retorno imediato, rápido e sucesso. E ele foi naquele lugar. E era um ritual satânico. Ele participou, fez as oferendas, não é? Todo o ritual terrível. Fez um pacto com o maligno. E ficou caminhando anos dentro daquela realidade. E foi afundando, né? Foi afundando no alcoolismo, foi afundando nas drogas, foi afundando numa vida promíscua. Até que ele se apaixonou por uma jovem cristã católica. A jovem, por sua vez, ignorava aqueles caminhos que ele estava, não é, aquele envolvimento com o satanismo. Sim, via que era uma pessoa que não caminhava na graça de Deus. Caminhava no pecado, mas não imaginava o quão profundo era, né, no sentido de que havia ali por trás até mesmo um pacto com Satanás. E foram se relacionando, até que ela viu que não dava, desistiu, não quis mais. Só que ela fez uma coisa. Movida por compaixão, ela deu àquele rapaz a medalha milagrosa. E disse para ele: coloque na sua carteira. Ela não queria mais o relacionamento com ele, mas ela tinha compaixão e queria que ele fosse liberto daquela escravidão do pecado. E ele, por atenção a ela, apaixonado ainda, colocou a medalha milagrosa na carteira e esqueceu. Esqueceu que estava com a medalha milagrosa. Gente, aquele rapaz, algo ou alguém, nós sabemos que é a nossa Mãe do Céu, começou a inquietar tanto. Ele começou a viver a experiência do arrependimento. As escamas começaram a cair dos seus olhos. Olha que eu estou falando de alguém que estava no satanismo. Mas ele começou a enxergar as más escolhas. Começou a perceber que não havia razão para ele estar onde ele estava. Veja, não é? O pecado é uma falta contra a razão. Começou a ver que não havia sentido dele estar naquela vida. Não havia sentido dele estar recorrendo ao mal. Que se ele recorria ao maligno, o que ele ia receber na vida dele era mal. E aquilo começou a reverberar dentro dele, até que um dia ele procurou aquela jovem para conversar. Na verdade, foi um grande pedido de ajuda. Ele desabafou com ela. Ele disse tudo em que ele estava passando, o seu envolvimento, e pediu ajuda. E disse: me ajude a sair disso. Sabe que dia que era aquele?
dia 27 de novembro. Você sabe que dia é esse? Dia de Nossa Senhora das Graças. Ou como muitos falam, dia da medalha milagrosa. Aquela medalha ficou esquecida no bolso da carteira dele. Mas aquela medalha não recebe o nome de milagrosa à toa. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorrem a vós com confiança, com fé, sejam por vós desamparados. Recorra à Virgem Maria. Seja você que hoje está numa... Quem sabe eu esteja falando com pessoas aqui que chegaram até mesmo a fazer um pacto com Satanás. Mas você está aqui por pura misericórdia de Deus. Ou seja, você que está aqui intercedendo por aquele filho como Santa Mônica, por Agostinho, 30 anos. Não se desespere da salvação desta pessoa. Encomende à Virgem Maria. A medalha milagrosa é extraordinária porque a nossa mãe do céu é a onipotência suplicante, porque ela é extraordinária. O Zachary King, que mencionamos aqui, esse satanista que chegou ao mais alto grau do satanismo, viveu a sua conversão a partir da experiência com a medalha milagrosa. Quando uma senhora numa loja colocou a medalha milagrosa na mão dele, ele era um homem, não é? De muitos dons, inclusive místicos, sobrenaturais. Foi Deus que deu a ele estes dons e o inimigo, sabendo, levou por um caminho de perdição para que ele usasse os seus dons para o mal. E ele fez isso por muito tempo. Até que um dia, numa loja, uma senhora colocou a medalha milagrosa na mão dele e ele riu na cara daquela senhora e disse: isso aí? Você acha que isso aí pode fazer algo por mim? Quando ela colocou a medalha na mão dele, ele viveu uma experiência sobrenatural. Uma experiência sobrenatural que despertou. Ele disse: como assim? Quem é essa mulher? O que é isso? A medalha milagrosa é a mulher vestida de sol, é aquela que vence o dragão infernal, é aquela que pisa a cabeça da serpente, é aquela que nos foi dada por mãe. Somos nós os degredados filhos de Eva. Dom Lourenço está dizendo: recorra à Virgem Maria. Porque nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorrem a Nossa Senhora sejam por ela desamparados. Nunca. E aqui nós poderíamos nos debruçar sobre outras situações. Trazer tantos outros exemplos. Por isso, não se desespere da salvação deste filho. Não se desespere da salvação desta filha. Não se desespere da tua salvação. O inimigo, depois que ele te fez abocanhar o pecado, ele revela, ele permite que você veja toda a fealdade para te levar ao desespero. Deus para te levar à misericórdia. Dom Lourenço vai dizer ainda: o remédio para tal mal, pelo que nos toca, é que aqueles que se encontram em tão miserável e lamentável estado estejam prontos em responder aos bons pensamentos e inspirações que os chamam das trevas para a luz. São Paulo, nós iniciamos com este exemplo, está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Ele se abriu à inspiração. Ele permitiu, ele se abriu àquela inspiração, àquela moção do alto. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou o Cristo, a quem tu persegues. A conversão de Santo Agostinho é um exemplo muito forte da graça que rompe a surdez e a cegueira do pecado. Santo Agostinho nos testemunha assim no seu livro Confissões. Joguei-me debaixo de uma figueira e dei rédea solta às minhas lágrimas. O pecado, ele gera uma desordem. Por mais prazeroso que ele seja inicialmente, ele deixa na alma um vazio. Ele deixa na alma esse vazio, essa insatisfação. E Santo Agostinho vai dizer: eu joguei-me debaixo de uma figueira e dei rédea solta às minhas lágrimas. Não como as mesmas palavras, mas como o mesmo sentido. Eu disse a Deus muitas coisas como estas. Senhor, até quando? Até quando estarás irado? Não queiras mais lembrar-te das minhas maldades passadas. Santo Agostinho empreende aqui um caminho de conversão. E enquanto dizia isto e chorava com amaríssimo arrependimento do meu coração, eu ouvi uma voz da casa vizinha, não sei de menino, menina, mas que cantarolava e dizia muitas vezes: toma e lê, toma e lê. Mudou-se-me de repente o rosto e tentei recordar se havia algum jogo em que as crianças costumassem cantarolar algo parecido, mas não lembrava de nada semelhante.
Então, contendo as lágrimas, eu me levantei, interpretando essa voz como uma ordem divina, para que abrisse o livro e lesse o que se me apresentasse. Voltei rapidamente ao lugar em que Alípio, seu amigo, estava sentado e onde eu deixara o livro do apóstolo. Eu tomei a palavra de Deus, abri e li em silêncio o primeiro trecho em que pus os olhos e dizia assim: não andeis em comilanças e bebedeiras, nem em orgias, deixai as contendas e rixas e revesti-vos de nosso Senhor Jesus Cristo e não vos ocupeis da carne e dos seus desejos. E não quis ler mais nada, também não era necessário, pois quando terminei de ler esse parágrafo, dissipou-se toda a escuridão das minhas dúvidas, como se uma luz fortíssima me tivesse inundado o coração, e então eu exclamei. Era a vida de Agostinho, uma vida em bebedeira, gulodices, uma vida luxuriosa, era uma vida devassa. E quando ele abre aquele livro, então a palavra de Deus, o Senhor está dizendo: basta. Não, se não vos entregueis mais a esta vida. E Santo Agostinho vai dizer então: não preciso de mais nenhuma palavra. E exclamou: tarde te amei. Beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Tu estavas dentro de mim e eu andava por aí. Eu estava fora de mim. Como animal, lançava-me sobre as coisas belas que tu criaste. Tu estavas comigo, mas não eu estava contigo. Mantinham-me atado longe de ti essas coisas, que se não fossem sustentadas por ti, deixariam de ser. Chamaste-me, gritavas-me, rompeste a minha surdez, brilhaste e resplandeceste sobre mim, e expulsaste dos meus olhos a cegueira. Exalaste o teu espírito e aspirei o seu perfume e desejei-te, saboreei-te, agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e ardi por tua paz. Tocaste-me e ardi por tua paz. Nós começamos uma série, não é? Na verdade, ontem já começávamos esta série sobre esses ardis do maligno. E a cada dia nós vamos meditar. Hoje são a maneira como o inimigo age na alma que já se encontra em pecado. Ele vai conduzindo-a de pecado em pecado, para que ela se torne cada vez mais cega, para que ela esteja cada vez mais cega. Só que acontece uma coisa: a graça de Deus, ali onde abundou o pecado, superabundou a graça, a misericórdia de Deus. Na luta contra o pecado, uma das grandes armas é o sacramento da penitência. Quando, por infelicidade, o homem cai no abismo do pecado, é por meio da confissão que ele se reconcilia com a igreja. É através da acusação dos seus pecados ao sacerdote, ao Cristo sacerdote, que ele recupera a graça de Deus. Ele é reconciliado com Deus, com a igreja. Ele recebe, olha, a graça hoje. Foi o testemunho hoje no Rosário, aquela mulher há 50 anos, a última vez que ela se dirigiu ao confessionário foi em 1972. Mas fazendo a quaresma de São Miguel desse ano de 2024, junto com o exército de São Miguel, junto com o Instituto Hesed, ela volta e se deixa banhar pelo sacramento da misericórdia. Ela está liberta do seu pecado. Guarda essa palavra hoje. Eu não sei qual a condição da tua casa, da tua família, a tua condição. Mas vai dizer o apóstolo, ali, onde abundou o pecado, superabundou a graça, a misericórdia de Deus. Guarda essa palavra. Romanos 5, versículo 20. Ali, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Esperança. A misericórdia de Deus te alcança neste dia.